bora para mais um vídeo então. O vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a matriz indígena, do que se refere à formação da população brasileira. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa matriz africana. Afinal, a população afrodescendente do nosso país ela tem um número bastante expressivo, né? Isso se deve justamente à questão da estruturação desde lá do início do processo de colonização do nosso país. Tá? A presença africana hoje no nosso país ela está diretamente relacionada à questão da implantação do modelo mercantilista dentro do nosso país. Esse modelo mercantilista colonial de produção agrícola, onde os escravos estiveram diretamente ligados a esse sistema de produção. Os negros africanos foram trazidos para atuar diretamente nesse sistema de produção. Vale lembrar, né, que a inserção do negro no processo de produção mercantil aqui dentro do nosso país, ele se deu como uma opção depois que os indígenas, muitos começam a se recusar a atuar diretamente como escravos nos sistemas de produção daquele período. Né? Estima-se que mais de 4 milhões de negros foram trazidos para dentro do nosso país para atuar diretamente nas lavouras aí, de cana-de-açúcar, produção de café, enfim. Esses negros eles têm a sua origem ligada a países como Angola, São Tomé e Príncipe, Gabão, Nigéria, Costa do Marfim. Né? Então muitos desses indivíduos eles foram tirados diretamente das suas famílias para vir trabalhar em terras brasileiras. Nós temos aí os Bantus, os Nagôs, os Yorubás, como algumas linhagens que acabaram desembarcando em terras brasileiras para trabalhar aí como escravos. Mais de 130 anos se passam desde a abolição da escravidão e alguns resquícios ainda sobram dentro do nosso país. Como eu falei no início do vídeo, boa parte da população brasileira tem ligação direta, assim como com os indígenas, também tem uma ligação direta com essas populações africanas que vieram no início da colonização e depois com o processo de produção aí nas lavouras de cana-de-açúcar, nas lavouras de produção de café. Né? Então dá pra gente dizer que os negros eles também, assim como os indígenas, têm um papel muito importante na construção da população do nosso país. Como esses indivíduos foram escravizados, eles carregam um grande problema, que é o problema da desigualdade social. Boa parte da população negra no Brasil hoje vive nas favelas ou até mesmo está diretamente ligada a trabalhos com remunerações inferiores, com uma exploração maior e até mesmo ligadas ao preconceito. Né? Então o negro ele tem um papel bastante importante na estruturação da população brasileira e ele, é claro, vem sofrendo até hoje com os resultados, com os resquícios do processo de escravidão. Os negros no Brasil hoje sofrem com preconceito, sofrem com salários melhores e muitas vezes acabam inclusive sendo recusados em determinadas funções, em empresas, em determinadas localidades de trabalho, justamente por apresentarem uma cor de pele diferente do que prega a nossa sociedade contemporânea. Né? A gente tem que lembrar que o negro não só tem uma grande importância para a construção da nossa população aqui dentro do nosso país, mas também para a nossa estruturação cultural. Nós temos influência na música, influência na dança, influência até mesmo nas nossas artes. Né? Então, a gente não pode esquecer que a capoeira ela é patrimônio imaterial da humanidade e ela foi instituída dentro do nosso país, foi trazida pelos negros como uma forma de resistência à exploração, né, efetuada no processo, né, de inserção dos negros para trabalho nas lavouras aqui dentro do nosso país. A presença cultural e a influência africana evidenciam diferentes manifestações de artes, como dança, música, culinária, a própria religião. Religião essa que inclusive vem sofrendo preconceito nos últimos anos aí, né?
como pessoas sendo agredidas, pessoas sendo ofendidas, simplesmente pelo fato de defenderem aquilo que é a sua cultura, a sua religião, né? Os negros eles têm uma participação bastante expressiva, principalmente na região nordeste do nosso país, e claro, a gente não pode esquecer que a região sudeste também eles têm uma participação bastante expressiva na composição dessas populações, justamente pelo deslocamento, né, para as lavouras de cana-de-açúcar e café da região sudeste. Né? Dá para a gente dizer que a região sul do Brasil é uma das regiões que apresentam um dos menores índices de negros, mas a construção e distribuição dessa população ela está em todo o nosso território. Né? Então, assim como os índios, os negros têm o seu papel, têm a sua importância dentro da construção, dentro da nossa sociedade. Infelizmente, eles acabam sofrendo com os processos de preconceito e discriminação, mas que são processos que vêm sendo construídos aos poucos, eles vêm ganhando seu lugar ao sol, eles vêm conseguindo passar por essas barreiras e alcançar níveis mais altos da nossa sociedade, ok? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem alguma dúvida, deixe comentário embaixo aí que eu vou estar respondendo. Se está inscrito, ok. Se não está inscrito, se inscreva e deixa um joinha aí. Valeu, falou!